Olá pessoas, meu nome é Márcio e hoje estamos em um vídeo meio polêmico. Esses dias, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, a graphic novel Maus, que fala sobre o Holocausto, foi banida das escolas do estado. Para você que possa não conhecer, Maus é uma graphic novel feita por Art Spiegelman e conta a história de Vladek, pai do autor, durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando o que ele teve que fazer para sobreviver ao Holocausto. É uma HQ muito boa, com uma arte única e muito bem feita, onde os personagens são seres antropomórficos. Então os judeus são retratados como ratos, que é o significado de maus em alemão. Os alemães são gatos, os poloneses são porcos e por aí vai. A história também não fica para trás, já que a narrativa nos prende do início ao fim. Consegue passar muito bem o que foi o Holocausto, de um jeito que qualquer pessoa consiga entender. Me arrisco a dizer que é de um jeito até melhor do que nos é ensinado na escola. E o motivo que o Conselho do Tennessee deu para banir essa história é a coisa mais, assim, imbecil possível. Segundo os caras, essa proibição ocorreu porque a história apresentaria nudez e uma linguagem ofensiva. Bem, olha como são os desenhos de Maus. São muito bons realmente, mas não chegam a ter o realismo que o desenho de um Alex Ross teria. Consegue entender meu ponto? Sem falar que a nudez que eles tanto comentaram nesse banimento da história acontece em pouquíssimas vezes e nunca é de um jeito sexualizado. Não passa de um elemento da história. O mesmo se aplica à linguagem inadequada. Caramba, Márcio, deve ser algo muito pesado. Deve ser pior que os palavrões de Deadpool. Que nada. Por exemplo, um dos palavrões que nós temos na história é goddamn, que significaria algo como maldição, sabe? Uau, né? Que pesado esse tipo de palavrão. Caramba. E assim, os caras tiveram ainda cara de pau de dizer que não tinha nada a ver com o fato da história falar sobre o Holocausto. Mesmo a votação deles terminando em 10 votos a 0. Isso em um estado extremamente conservador como é o Tennessee. Seria mais fácil para o conselho que proibiu Maus só chegar e falar: olha, nós somos um bando de velhos brancos racistas e antissemitas. E não queremos que as coisas mudem, então nada de Maus pra cá. Mas sabemos que não é de hoje que os Estados Unidos têm um histórico preconceituoso com obras. No Texas, um político estava caçando escolas que distribuíssem livros que eram considerados por ele impróprios. E um desses livros da lista era a adaptação em quadrinhos de O Conto da Aia, um livro que critica muito governos autoritários e machismo. Mas o Tennessee tem se destacado nesses últimos dias. Teve um pastor conservador e negacionista, que era apoiador do Trump, que organizou uma queima de livros ao ar livre. E que tipo de livros foram queimados? Bom, a gente tinha Maus, pois é, parece que o Tennessee odeia essa história, hein? Caramba. E também Harry Potter. Tá bom, eu sei que a autora de Harry Potter se provou uma grande arrombada transfóbica. Ninguém nega isso. Mas acontece que os livros de Harry Potter não são assim. A história de Harry Potter ensina muito bem sobre questão de inclusão. Então, se querem queimar, queimem a autora, mas não queima o livro não, tá bom? É brincadeira, tá, gente? Não vai levar a sério isso, senão depois eu sou cancelado. Daí vai esse pastor, pega esses livros e queima na rua, com um grupinho dele em volta. Mas onde mesmo que eu já vi um lugar extremamente conservador e preconceituoso que queimava livros na rua? É pra se pensar, não é mesmo? Ultimamente, os governos de extrema-direita estão tomando bem mais espaço do que antes, e isso é perigoso. Quer ser de direita? Seja, mas não seja um extremista. Segundo os dados, o nazismo tem crescido bastante no Brasil nesses últimos anos, o que é algo extremamente preocupante. Isso não pode acontecer. Um partido nazista no Brasil é algo muito perigoso mesmo. Muitas vezes, quando vamos falar sobre o Holocausto nas escolas e colégios, nós falamos de um jeito meio frio. Por exemplo, milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra.
Isso é um número assustador, não há como negar. Mas parece que reduz todas as vítimas a apenas números. Precisamos lembrar, para as gerações de hoje em dia, que cada uma dessas vítimas era uma pessoa que tinha uma vida, que tinha sonhos, que tinha uma família. Por isso, obras que contam histórias de pessoas que foram vítimas do Holocausto devem sempre ser contadas. Maus e o Diário de Anne Frank são os melhores exemplos disso, e são os meus preferidos sobre o assunto realmente. É um erro banir essas histórias, ainda mais nos tempos de hoje em dia. Com as fake news e tal, as pessoas são muito suscetíveis a matérias do tipo o Holocausto era falso, alguma coisa assim. Assim como tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, nós temos que sempre lembrar do que houve. Não podemos esquecer mesmo isso. Por exemplo, hoje em dia tem pessoas que acreditam que nazismo é apenas uma opinião. E não é. Precisamos mostrar para essas pessoas que nazismo é uma ideologia que só prega ódio, algo desumano. Mas ainda há um fio de esperança. Após a proibição de mouse no Tennessee, as vendas da graphic novel subiram demais na Amazon e ficaram no top 10 das mais vendidas durante alguns dias, mostrando que as pessoas não estão dispostas a aceitar esse tipo de censura. E aqui no Brasil, em um caso mais recente, tivemos o caso do youtuber Monark, que disse que deveria haver um partido nazista no Brasil. E as pessoas odiaram e criticaram isso, o que resultou na demissão dele. E foi bem merecido. E todos que nos dias seguintes foram apoiando essa fala maluca dele, também se ferraram. E também podemos até falar um pouco sobre obras além da literatura que estão debatendo o assunto sobre esse ressurgimento do extremismo. Basta ver a série que está ainda sendo lançada do Pacificador. Lá nós temos um debate muito bom sobre a questão do racismo, do próprio nazismo mesmo. Eles botam isso em pauta. E é dito de uma forma muito acessível, sabe? Então eu particularmente recomendo para você que goste do assunto e também goste de super-heróis. Vale a pena. Todas essas coisas dão uma esperança de que as coisas podem realmente ficar melhores. E esperança é a melhor arma que temos contra o extremismo. Bem, pessoas, por hoje é isso. Essa semana esse vídeo foi um pouco diferente. Era um assunto que eu acho que precisava ser falado. Eu vou tentar deixar aqui embaixo o link da Amazon para as obras que eu comentei aqui. Porém, a HQ Mouse vai ser um pouco mais difícil. Aqui no Brasil ela é bem rara de se achar, de verdade. Mas eu vou tentar dar uma busca e vou deixar o link aqui embaixo. E compra pelo meu link que vai me ajudar. Ok? Me segue também no Instagram e também no TikTok. Pois é, eu me rendi a isso. O mundo não é mais o mesmo. Mas sem brincadeira, me segue lá, eu tô tentando fazer um conteúdo legal. E o apoio de vocês é sempre bem-vindo. Curta o vídeo aí, se você gostou, e eu espero que tenha gostado. Comenta qualquer coisa, tiver alguma dica, alguma recomendação, algo assim. E bom, a gente se vê daqui a alguns dias, com o próximo vídeo, que daí é sobre um livro. Então, é isso. Até.